Meu nome é Wendel, estou trabalhando no IASP há uns 5 ou 6 anos. Trabalho com composição, arranjo, sou pianista do coral, sou pianista do Tom de Vida e sou casado há 2 anos. Minha esposa se chama Evelyn, ela é enfermeira e eu sou professor e compositor. O meu primeiro contato com música, assim, não posso dizer o primeiro contato, porque a gente tem um contato com música desde que nasce, mas aos 12 anos eu comecei a estudar piano. Antes disso, aos 8 anos, eu comecei a estudar violão, mas não fui muito bem no violão. Eu estudei por algum tempo e nunca conseguia tocar nada no violão. Com piano eu comecei aos 12 anos e fiz 5 anos de piano clássico e daí parei com as aulas de piano e comecei a estudar a parte mais teórica assim, da música e tal, a parte mais de composição também. Eu me apaixonei pela música, pelo som. Eu me lembro que uma vez eu fui para uma igreja no norte aqui do estado de São Paulo, eu não lembro exatamente a igreja qual era. Eu vi um menino tocando um piano, estava tocando num piano de cauda, inclusive, mas o som do piano era muito bonito, era excelente, assim, eu ouvia o som e me fiquei apaixonado pelo som. Daí outras vezes encontrei pessoas tocando piano, assim, e eu ficava, assim, boquiaberto, assim, com o som que transmitia. E a música, assim, no geral, o som dela me apaixona, assim, sei lá, me envolve, entendeu? Quando eu nasci, eu já nasci com problemas de saúde. Então eu me lembro com 1 ano e meio, 2 anos de idade, meus pais já me levaram para o hospital porque eu estava com um problema sério de saúde. Uma doença chamava estrongiloidismo, um nome até estranho, é uma doença até rara. Mas me lembro muito bem porque minha mãe me conta essas coisas, quando eu estava com 2 anos e meio, o médico conversou com os meus pais e disse que naquela noite eu não passaria. Meu problema estava se agravando muito e eu não teria mais uma noite de vida mais. Minha mãe contou isso para o meu pai, ela estava chorando, muito triste. Meu pai era recém-batizado na igreja adventista. Ele estava trabalhando no momento, ele pegou e foi para o banheiro da empresa, se ajoelhou lá e pediu a Deus, falou assim, ó, o Senhor prometeu que se fôssemos fiéis aos dízimos, às ofertas, e o Senhor derramaria bênção sem medida em nossa vida. E eu queria pedir uma bênção para o Senhor, então, que o Senhor curasse meu filho. Então, no dia seguinte, quando minha mãe foi lá, meus pais foram lá no hospital, eles disseram que, inacreditavelmente, eu tinha melhorado. E no dia seguinte eu já tinha recebido alta. E nunca mais tive ideia daquela doença que eu tive no começo. Depois de 18 anos, 20 anos dessa doença, apareceu uma segunda doença, chamada miastenia gravis. É uma doença também rara e no caso da miastenia gravis, eu tinha uma dificuldade motora, uma dificuldade para engolir, dificuldade para falar, dificuldade com as mãos, e essa doença, assim, pelos médicos, eles diziam que seria uma doença sem cura, incurável. Essa doença, na verdade, ela, no meu caso, me deixava com muita dificuldade motora, nas mãos, por exemplo. Eu tinha dificuldade por exemplo, de tocar piano, porque ela afetava muito as mãos e essa parte da garganta também eu não conseguia falar, eu não conseguia engolir muito bem. E foi uma doença, assim, que tinha uns momentos de crise que eu ficava desesperado, assim, com os sintomas dela, porque eu sentia fome e não conseguia engolir a comida. Num dos momentos de crise, eu estava com os meus pais, eles moram nos Estados Unidos. Eu estava na casa deles e estava fazendo uma semana de oração o pastor Fernando Iglesias. E ele comentou sobre o versículo preferido dele da Bíblia, que era 2 Coríntios 4, 16 a 18. E quando ele leu o versículo, eu estava ali sentado na igreja, eu vi o pastor lendo aquele versículo, eu me comovi completamente e
assim, até comecei a chorar e já estava começando a crise. Eu cheguei em casa e falei, eu vou compor uma música sobre isso, sobre esse versículo. O versículo trata de que, embora aqui nesse mundo nós vamos ter dificuldades, aflições, e nosso corpo vai parecer cansado, debilitado, o Espírito Santo de Deus se renova em nós a cada dia. E nós não olhamos, nós não atentamos para as coisas que podemos ver, e sim para as coisas invisíveis. Porque as coisas que a gente pode ver são etéreas, né? São passageiras, mas as coisas que nós não podemos ver, as coisas divinais, elas são eternais. Ao meditar nesse verso, eu peguei a minha Bíblia, peguei outras versões da Bíblia e começou já a me surgir uma melodia sobre esse texto bíblico. Então eu comecei a escrever a melodia juntamente com a letra já. E eu estava sem teclado na minha casa. E eu queria o teclado para terminar de escrever a melodia. Daí eu conhecia um amigo vizinho da minha mãe que tinha um teclado, tinha um computador na casa dele. Daí eu pedi que eu queria terminar a música, se eu podia usá-lo. Ele falou, com certeza, pode ir lá em casa. Daí eu fui para a casa dele, estava sozinho porque todos estavam trabalhando. E naquele momento veio a crise miastênica. Daí é uma crise assim, ela é terrível porque você fica sem a mobilidade e sem poder falar. E naquele momento nem no mouse eu conseguiria segurar direito assim para poder escrever a partitura. E dava uma fraqueza muito grande, uma fraqueza assim muito grande. E naquele momento eu pensei, Deus é o dono do meu corpo, é o dono das minhas células. Se Ele quiser que eu componha essa música, Ele vai me dar força suficiente para compor. Então, eu vou fazer a minha parte de continuar tentando, com o mínimo de força que Deus me der. E Ele me deu esse mínimo possível para poder terminar de escrever a música, a letra e o arranjo, inclusive, naquele mesmo dia. Então, as primeiras notas, eu fiz um arranjo para a introdução, mas me lembro bem tudo isso, as primeiras notas da melodia também. Essa foi a primeira melodia que surgiu. A melodia da introdução foi assim. Nos momentos de crise dessa doença, eu imagino até que de outras doenças, pessoas que vivem enfermas assim, nos momentos de crise, a família dá um suporte, um apoio muito bom. E no meu caso foi assim que aconteceu, os amigos também. Então, eu sempre lembrava que minha mãe estava orando por mim, meu pai estaria orando por mim e muitos amigos estariam orando por mim. E eu pensava, se tem tanta gente orando por mim, é impossível dar errado, porque eu sei que Deus vai estar me abençoando. Então, inclusive eu lembrava de uma música, quando eu começava a querer me dar algum tipo de crise, eu lembrava daquela música de um amigo meu chamado Ed Schultz Henrique. Ele fez uma música que eu cantava comigo, aquela Jesus é o amigo maior. E eu gostava muito de cantar essa música no momento que eu estava com crise também. É engraçado que eu passei por várias situações de saúde, inclusive atualmente estou vivendo uma outra. Eu praticamente me curei da miastenia graves. Os médicos diziam que era uma doença incurável. Eu fiz uma retirada do timo, mas os médicos achavam que poderia ter alguma crise ainda, voltar, e nunca mais eu tive um sintoma da miastenia graves, graças a Deus. Porém, há 2 anos atrás eu descobri com crise também. É engraçado que eu passei por várias situações de saúde, inclusive atualmente estou vivendo uma outra. Eu praticamente me curei da miastenia graves.
Os médicos diziam que era uma doença incurável. Eu fiz uma retirada do timo, mas os médicos achavam que poderia ter alguma crise ainda, voltar. E nunca mais eu tive um sintoma da miastenia gravis, graças a Deus. Porém, há 2 anos atrás, eu descobri um tumor cerebral. E o tumor começou com 8 centímetros. E naquele momento, os médicos não sabiam se era um tumor benigno, se era um tumor maligno. Mas o fato é que, por já ter passado por várias experiências e Deus estar sempre ao meu lado, eu pensei, Deus não vai me abandonar agora. Ele tem um propósito para mim. Então, eu vou seguir compondo, arranjando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer e Deus vai estar me abençoando. Deus é o doador da vida. Ele controla cada célula do nosso corpo. Ele sabe o que fazer para deixar o nosso corpo são. Nós temos que fazer a nossa parte também. Mas eu sei que Deus está acima de tudo. Então, eu deixei que Deus controlasse. Eu peço para Deus, eu faço o mesmo pedido que eu fiz quando eu estava com miastenia. Enquanto essa doença for uma bênção para os outros, para mim, que Deus continue com ela. Possa continuar com essa doença. Mas a partir do momento que vai ser uma bênção não tê-la, o Senhor tire a doença. Eu sei que o poder de Deus é maior do que tudo nessa terra, tudo no mundo. Então, eu não tenho por que duvidar. E eu sei que a mão dele é forte para fazer o que tem que fazer por mim ou por cada uma das pessoas que são filhos de Deus. Sim, eu continuo olhando para as coisas invisíveis, eu continuo crendo na promessa de Deus de que um dia que Ele está preparando um lar para nós. Nessas alturas já deve estar tudo preparado, inclusive, e agora Ele só nos aguarda para receber, né, nessa nova casa, nesse novo lar. Fraqueza sobrevenha e o meu corpo já cansado desfaleça. Jamais irei desanimar nem desistir de continuar, pois o Espírito que não duram muito tempo e logo vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão, são sublimes eternas. Meu sofrimento aqui é tão pequeno, minha aflição tão curta e passageira. Se eu pudesse comparar com a glória eterna que virá, pois as bênçãos lá no céu que meu Deus preparou
hoje posso ver que não duram muito tempo e logo vão passar. Sim, vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão. São sublimes, eternas. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver, que não duram muito tempo e logo vão passar. Vão passar, mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão. São sublimes.